paz do Senhor, meus irmãos. É com imensa satisfação, né, que a gente vem aqui entrar no seu lar, ser grato primeiramente ao Senhor e a cada um de vocês que nos permite entrar dentro do seu lar e para trazer um pouco da palavra de Deus. Antes disso, gostaria de pedir a vocês, deixe o seu like, ative o sino das notificações e, claro, comenta aqui, minha gente, tá bom? Para com que eu venha entender cada um de vocês. E se você necessitar de orações, deixa também seu pedido de oração, minha gente, que a gente vamos aqui, né, orar, interceder por cada um de vocês. Pode deixar os nomes de quem precisa aí de oração. E claro, assiste o conteúdo todinho para vocês entenderem o contexto da palavra, tá bom, minha gente? Primeiro, antes da oração, vamos fazer a nossa oração do nosso devocional pela manhã, durante o dia aqui, e vou deixar um versículo aqui da palavra do Senhor antes da oração, para com que a gente venha a ser edificado e alcançado do amor de Deus, porque todos os dias sabemos nós que a nossa vida é uma correria do dia a dia, luta vai, luta vem, mas temos que ter um tempo para a palavra do Senhor. A gente não temos que escolher o tempo, a gente temos que parar o que a gente estamos fazendo, alguma coisa para se dedicar um pouco à palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então não só há tempo de fazer as atividades do dia a dia, nem de trabalhar fora, nem de se ocupar nas nossas coisas, mas sim também temos que ter tempo para refletir sobre a palavra do Senhor, para botar louvores, louvar, para orar, falar com Deus. E esse é o momento aqui de a gente ler um pouquinho a palavra do Senhor, explicar a vocês, e depois aqui também vai ter oração. Então, sem mais delongas aqui, gostaria que vocês pegassem a Bíblia, pegassem uma caneta, um caderninho e vamos fazer algumas anotações aqui da palavra do Senhor. Vamos ler hoje em Salmos 139. Vamos ver o que aqui vai falar para o meu e para o seu coração. O título tem A Onipresença e a Onipotência de Deus. Já é um título bem, né, que a gente vamos ver aqui a onipotência e a onipresença de Deus. Em Salmos 139, a partir do primeiro diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomares as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser deserto, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à rota de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Veja a onipotência de Deus. A gente aqui pode entender que para Deus não há escuridão, porque Ele transforma a escuridão em dia, transforma a escuridão em luz. Então, quando Ele passa, a escuridão tem que partir em retirada. Quando Ele está presente no lugar, não há escuridão, não há trevas. Veja que palavra tremenda. Deus, Ele não habita onde há trevas.
Deus ele não habita onde há coisas que não agradam a Ele. Por quê? Porque tudo aquilo ali que não agrada a Ele está nas trevas, não está na luz. Então Ele é a luz do mundo. Então vamos entender aqui, né? Quando fala sobre estar escondido à sombra, né? E que Ele sonda os nossos pensamentos e conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Veja que tremendo. Deus ele conhece tudo em nós, até muito antes de a gente pensar. Deus ele já sabe o que a gente vai pensar. Se você está sentado no canto, ele já conhece o momento que você vai se levantar. Veja a onipotência de Deus, como Deus é presente, a onipresença dele, que ele é bem presente na minha e na sua vida. É sinal que ele nunca jamais está distante de nós. Ele sempre está perto de mim, sempre está perto de você, nos conduzindo para a gente não pegar caminho errado, para a gente seguir sempre o caminho da verdade, o caminho que ele quer para cada um de nós. Porque quando a gente sabe que o caminho é errado, que aquele caminho ali não vai nos conduzir para o caminho certo que Deus quer, ele está conosco ali, nos guardando na sua potência, na sua presença, na sua plenitude. E ali ele vem na nossa mente e ele logo, a nossa mente detecta que aquele caminho ali é errado. Isso aí é o cuidado de Deus e a mão de Deus potente sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu venho pedir encarecidamente a vocês, não passem esse conteúdo. Assiste o conteúdo todo, porque vocês vão entender um pouco, né? Quando diz respeito sobre a grandeza de Deus, às vezes nós em nós mesmos, quando a gente fala que Deus é grande, a gente não faz de Deus grande. Quantas das vezes Deus ele nos chama para um particular e a gente pega algo ali e a gente não dá crédito do que Deus fala conosco. A gente não dá ouvido o que Deus quer para a nossa vida, porque Deus ele sempre quer o melhor para mim e para você, né? E aqui quando diz no 3, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Veja que tremendo. Deus ele conhece cada passo que você dá. Sua história foi escrita pelas mãos de Deus, né? E a história, muitas das vezes, quem faz as pessoas de mesmo assim é outras pessoas que vai construindo. Não, minha gente, quem faz a nossa história é nós mesmos diante de Deus. Por quê? Se você tem um objetivo de vencer na vida, então você vai começar a construir a sua história diante de Deus. E Deus é onipotente para ele vir e onipresente e sondar aquela história ali que você está contando a Deus. E ele agir no meio da sua história que você está contando a Deus. Então creia tão somente que você é o autor da sua história, né? Você mesmo que escreve a sua história. Então, se você está vivendo uma vida de derrotas, se você está vivendo uma vida de desilusão, então creia tão somente que você é o autor de chamar o onipotente Jesus para lhe ajudar, lhe dar força, lhe dar estratégia, sabedoria para você escrever uma nova história para você. Sempre eu tenho dito isso aqui. Às vezes tem pessoas que sofrem em um relacionamento, sofrem no dia a dia, sofrem nas conquistas para conquistar alguma coisa, né? Quando a gente sofre dignamente para conquistar as coisas da gente, é louvável, porque a gente estamos ali lutando, batalhando pelos nossos ideais e através daquela luta ali a gente estamos construindo uma nova história para cada um de nós. Uma nova história que muita gente não entende, às vezes é soltar o pau da barraca, né? Deixar tudo para trás e recomeçar. Não é bem assim. Uma nova história às vezes vem das nossas atitudes. Começa primeiro em nós, a gente ter novas atitudes dentro de nós e recomeçar algo dentro de nós que precisa muito tempo ser recomeçado. Então muitas atitudes que partem de outro ser humano para conosco são muitas das vezes as nossas próprias atitudes que faz as pessoas seguir aquele curso ali, aquela maneira de nos tratar. Então, quando a gente é dano que se recebe, como eu já disse ontem aqui no vídeo, quando a gente trata alguém bem, a gente vai ser tratado bem. Agora, se a gente chega num lugar, der um bom dia para uma pessoa, aquela pessoa ali nos trata mal,
né? Tipo assim, às vezes tem pessoas que já acordam de mau humor, que já vivem a vida estressada, então a gente não vai tratar da mesma maneira, mesmo que aquela pessoa ali queira tratar com ignorância, mas o mal por si só se destrói. Então a gente temos que ter na consciência, se é dano que se recebe, a gente temos que tratar bem, para a gente também receber o bem, colher o bem. Mas se a gente plantar o mal, passar pelas pessoas intrigado, mal-humorado, né, minha gente? Então a gente também vamos colher o mal diante da gente. Então que nós possamos todos os dias saber que Deus ele nos livra, que Deus ele nos guarda, que Deus ele nos protege e que ele sempre vai estar com um escudo poderoso para nos revestir todos os dias. Eu e você somos brindados por Deus. A nossa casa, a nossa vida, a nossa família, somos brindados por Deus. Então não deixe se abater. Não permita se abalar pelas adversidades dessa vida, porque sabemos nós que Deus na nossa vida ele é onipotente e onipresente, como já foi falado aqui. A onipresença de Deus ela é muito grande porque ele sempre está presente conosco. Em todo tempo, em toda hora, seja o momento que você estiver da sua vida, Deus está sempre presente como onipotente para nos socorrer e para nos socorrer, né? Então creia tão somente, e aqui quando diz, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Muitas das vezes Deus ele age na nossa maneira, na nossa vida, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para mim, para você. E quantas das vezes a gente questiona Deus e pergunta a Deus, Deus, o porquê que o Senhor fez isso na minha vida? Eu não mereço isso, mas Deus ele sabe o que a gente merece ou o que a gente não merece. Deus ele sabe o que eu necessito, o que você necessita, a história que você tem contado a ele. Às vezes você tem pedido algo a Deus, mas não é o que Deus quer para a minha e para a sua vida. Então creia tão somente que Deus ele sabe tudo sobre mim e tudo sobre você. E aqui eu vou dizer para cada um de vocês, né? Sempre eu estou dizendo aqui, tenha cuidado com muitos falsos profetas, né? Se você quer adquirir o pleno conhecimento, né? Quer saber da palavra de Deus, para onde ir, né? Para onde Deus vai lhe conduzir, busque a palavra de Deus, ore a Deus. E aqui eu vou deixar uma pequena reflexão para cada um de vocês. Se você tem dificuldade em estudar a palavra de Deus todos os dias, eis algumas das muitas razões que devem inspirá-la. Né? Primeira razão, saber para onde está indo. Você não pode prever o futuro ou a direção exata a seguir, mas a palavra de Deus vai guiá-lo aonde você quer ir e vai lhe ordenar os passos que você tem que verdadeiramente seguir, como eu já disse aqui. Segunda, ter sabedoria, conhecer a palavra de Deus e o primeiro passo para desenvolver a sabedoria. O primeiro passo que você vai desenvolver a sabedoria é ler a Bíblia. Por que eu indico a Bíblia? Porque a Bíblia é a verdade que conduz o homem ao céu, que conduz o homem verdadeiramente ao caminho correto. Por isso que sempre eu não indico aqui livros, eu indico a própria palavra de Deus, a Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Deus muitas das vezes ele confunde a medicina, Deus confunde o homem. Às vezes o homem se acha muito grande, Deus abate quem se acha grande e exalta aquele que se acha pequeno. Então, quando você, na onipotência de Deus, você olha e você vê que Deus é grande, que Deus é soberano e que você é pequeno e que você depende de Deus para todas as coisas, os propósitos de Deus, você vai ver que vai alcançar o melhor de Deus aqui na terra. Então se engana o homem quando pensa, né, em ser muita coisa aqui na terra, não é. Porque basta vir uma pequena enfermidade que o homem não se torna nada, né? Depende de Deus para tudo. Você pode ter jato e iate, pode ter o que for. Mas quando se trata da saúde, não há ninguém que possa dar ela de volta, a não ser o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer transplante,
você pode fazer o que for. Se no meio do transplante você não estiver confiando em Deus, Ele não condenou a medicina. Mas quando você estiver fazendo todas as coisas, confie plenamente em Deus. Se você vai fazer algo, Deus toma a frente. Se você dá para fazer uma cirurgia, Deus toma a frente daquela cirurgia. Se vai fazer um exame, Deus tome a frente. Sempre peça sabedoria e proteção do Senhor. Você sabe por quê? Porque Satanás vive procurando todos os dias a quem possa tragar. E basta uma pequena brechinha da incerteza para ele entrar e vir a desconfiança da gente para com Deus. Então jamais se permita desconfiar do cuidado de Deus para com a sua vida, porque Deus tem sempre o melhor. Não confie em nada e nem ninguém, mas confie plenamente no cuidado de Deus. E no 4 diz: viver com pureza. Você deve viver em santidade e pureza, a fim de desfrutar mais da presença do Senhor. O que eu disse aqui no começo, Deus não habita, né, onde há impureza, onde há incerteza. Deus, ele quer ver a certeza do que você pede a Ele, da fé que você tem a Ele, né, tem nele, e Ele habita no meio da pureza. Onde há pureza, a verdade ali, Deus, ele não habita em mentira. Deus, ele habita na verdade. Então, quando você coloca um relato diante de Deus e diz a Deus: ó Senhor, é assim, 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 Deus, ele conhece o seu coração e ele vai saber que você está agindo com verdade. Então, mesmo que um tempo a mentira, muitas das vezes, queira prevalecer ali, um dia ela cai por terra, porque a mentira, como diz já e a gente bem sabemos, tem perna curta. Isso é mais pura verdade, não é mentira. Por que que eu digo? Porque quando muitas das vezes as pessoas acham que está triunfando ali, sempre um dia Deus vai abrir os olhos de alguém para acontecer algo ali, mostrar que verdadeiramente onde houve a mentira e onde houve a verdade. Então, quando se trata da pureza de Deus, tenha muito cuidado, porque Deus não habita no meio da mentira, ele habita no meio da verdade. E a pureza, ela traz a verdade, traz a certeza. Quinta coisa, obedecer a Deus. Se você não sabe quais são as leis de Deus, como pode obedecê-las, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-me até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-lo-ei. Consegui dizer a palavra de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Está em Salmos 119, 33 e o 35. Eu vou ler aqui, vou orar por cada um de nós, para com que o Senhor Jesus venha derramar bênçãos, né? Eu ia prolongar mais um pouquinho aqui, mas aqui em casa está muito agito, então vamos orar por cada um de vocês e que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Não é fácil, minha gente, trazer conteúdo aqui, principalmente da palavra do Senhor, mas deixa o seu like para fortalecer esse conteúdo. E se vocês entenderam o que é a grandeza do Senhor, creio que vocês entenderam, né? Busquem todos os dias a palavra do Senhor e vocês vão entender claramente, né, que Deus, como eu disse aqui nos mandamentos do Senhor, né, ele faz a gente andar em verdade. Então, quando a gente anda em verdade, a gente vamos estar agradando ao Senhor. Venha o que vier, doa quem doer, viva pela verdade, ande na verdade, fale a verdade. Tá bom? Então, vamos orar por cada um de vocês nesse pequeno devocional aqui da palavra do Senhor Jesus. Altíssimo e maravilhoso Deus, Pai, Senhor, vem estar, meu amado, em sua presença, Jesus. Venha nos ensinar, Senhor Jesus, a ter sabedoria, reverência diante de Ti, Senhor. E nos ensine, meu Senhor Jesus, a andar nos Teus caminhos com verdade, com certeza e com pureza. Meu Senhor Jesus, livre os nossos olhos de assistir o que não Te agrada, Senhor. Livre os nossos ouvidos de ouvir, meu Pai, o que não Te agrada, meu Senhor Jesus. Livre a nossa língua, meu Senhor Jesus, de falar, meu Senhor Jesus, o que não Te agrada, Senhor. Livre os nossos pés de entrar onde o Senhor não quer, meu Deus. As nossas mãos, meu Senhor Jesus, para tocar em coisas santas, Senhor. Purificadas, meu Senhor Jesus, meu Pai.
Que nós venhamos andar na presença da tua verdade, Senhor. Viver por ti, morrer por ti, meu Senhor Jesus, e saber que o céu existe e o inferno também, meu Senhor Jesus, meu Pai. Quem escolhe o destino de onde a gente vai somos nós mesmos, meu Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, abre a mente, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa oração, Senhor. Visite almas angustiadas, almas aflitas, visite os lares, os enfermos, as famílias. Senhor Jesus, meu Pai, toma frente, dai solução para aquelas causas impossíveis, Senhor. E que nós venhamos andar na certeza, meu Senhor Jesus, da sua verdade. Ó Deus, o Senhor é real. O Senhor existe, meu Pai. Livra, meu Senhor Jesus, aquelas pessoas que trabalham nas profissões arriscadas, Senhor. Os segurança, livra, meu Senhor Jesus, os ambulantes. Mande, meu Senhor Jesus, recurso para os comerciantes, dá livramento a cada comerciante, ó Deus. Visite esse país, essa nação. Tome em suas mãos, Senhor. O país é teu, a nação é sua. Meu Senhor Jesus, meu Pai, faz de nós o que bem te apraz, Senhor. Visita aqueles que estão com um momento de depressão, momento de angústia na alma, Senhor, momento de aflição, Senhor. Vai visitando e coloque tudo no devido lugar, meu Senhor Jesus. Visite as famílias que estão enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos. Vai visitando, meu Senhor Jesus, meu Pai, nessa hora, nesse momento. Senhor, que cada um de nós venhamos andar, meu Deus, crendo no teu cuidado, ó Deus, meu Pai. Porque o Senhor jamais desamparará um filho seu que é fiel, meu Deus, desde agora e para sempre. Nos ajude a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguir para o alvo da soberana vocação, que é o Senhor Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor tem nos ajudado, 3 nomes, 3 senhores, mas o Senhor é um só Deus. Meu Senhor Jesus, nos ajude a declarar todos os dias que a gente depende de Ti para Te amar, para Te honrar e para Te servir, Jesus, desde agora e para sempre. O Senhor é o nosso Deus. Amém, Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Creia tão somente que nada para Deus é impossível. Tudo, todas as coisas está designada por Deus, o que há de ser e o que há de vir. Então, creia tão somente que o que será, será da parte do Senhor Jesus. Amém. O que é seu e ninguém toma, porque Deus já tem determinado o que é seu. Amém.